Olá, aluno, olá, aluna, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Débora Kirnev, responsável pela disciplina de Álgebra Linear e Vetorial. Hoje vamos estudar especificamente sobre as transformações lineares. Primeiramente, eu vou apresentar a minha formação. Eu sou licenciada em Matemática, mestre e doutor em Ensino de Ciência e Educação Matemática. Também tenho formação em Psicopedagogia, Letras, bacharelado em Arquitetura e Urbanismo e um MBA em Gestão de Projetos. Hoje nós vamos dar continuidade, então, aos estudos que nós já iniciamos nas aulas anteriores, trabalhando aí com vetores e espaços vetoriais. Entender aí o que são as transformações lineares e como elas acontecem. Para iniciar, vamos contextualizar discutindo a seguinte questão: quais seriam as aplicações de espaços vetoriais e transformações lineares? Para te dar um exemplo bem simples de algo que nós fazemos no dia a dia, é lidar com os programas no computador. Eu vou na tela, na câmera de documentos, fazer um exemplo bem prático para você entender. Acompanhe comigo. Aqui eu tenho uma imagem. Quando você manipula uma imagem na tela do computador, então você pode fazer algumas alterações. Por exemplo, você pode redimensionar, ó. Você aumenta e diminui o tamanho. Esse movimento que nós fazemos dentro da tela de um computador, quando manipulamos uma imagem, é chamado de homotetia. E isso acontece, a leitura do computador acontece por meio de uma transformação linear. Ele entende as coordenadas iniciais como dimensionamento antes da transformação, aí você redimensiona. Ele faz uma transformação para as coordenadas finais de todos os pontos dessa imagem. Outra transformação que nós podemos fazer aqui no computador, que não é uma transformação linear, mas que a gente consegue fazer, é pegar e fazer a translação. Então, quando eu movimento, esse é outro tipo de transformação que acontece. Para fazer essa forma de transformação também são considerados espaços vetoriais e uma regra na qual ocorre um deslocamento da posição inicial para a próxima posição. Além dessas duas, quando você faz o movimento de rotação, ó, quando você rotaciona, conforme o ângulo de inclinação, nós vamos ter aí uma outra forma de transformação. Então, dentro da programação, quando nós fazemos esses movimentos numa imagem no computador, nós estamos aí aplicando os conceitos de espaços vetoriais e de transformações. E no caso particular ali da homotetia, tem um exemplo ali de transformação linear. Então, esses são alguns casos aí da prática do dia a dia. Nós podemos ter aplicações também em diversas outras áreas. Então, vamos discutir isso. Acompanhe no slide. Dos exemplos é na computação gráfica, como nós ilustramos. Nós podemos ter aí transformações afim em deformações e morfismos, que seria você pegar uma imagem e fazer aquele processo de envelhecimento. Então, você tem uma imagem inicial, você tem a pessoa aí jovem e você vai avançando como se fosse uma cronologia e você vai projetar aí uma imagem final de uma pessoa idosa. Isso daí também é possível fazer por meio de transformações usando os espaços vetoriais. Voltando ao slide, nós também podemos ter aplicações em jogos de estratégicas, administração de florestas, genética, crescimento populacional, criptografia, tomografia computadorizada e teoria dos caos. Então, essas são algumas das áreas que podem recorrer aos espaços vetoriais e às transformações para aí associar algumas das modificações que acontecem nessas áreas. Bom, para contextualizar a nossa aula, nós temos uma situação geradora de aprendizagem que vamos conhecer. Acompanhe. Suponha que você tenha sido contratado por uma empresa de análise de dados, a qual está responsável pela identificação de possíveis eleitores de um candidato à presidência por meio de dados em redes sociais. Identificado um potencial eleitor, ele deve ser classificado em diferentes grupos para que se escolha a melhor abordagem a ser empregada com ele. Os dados de cada usuário são armazenados como um vetor do RN
em que N é a quantidade de dados que estão sendo analisados. O tamanho do vetor não é relevante, mas sim a relação de um dado ao outro, ou seja, a relação entre os componentes do vetor que representa os dados. A cada um dos grupos é associado um vetor do RN, representando o eleitor ideal desse grupo. Depois de manipulações algébricas, a empresa consegue modelar esses vetores de modo em que fiquem ortonormais entre si. Como modelar uma transformação que recebe como entrada o vetor de dados dos potenciais eleitores e classificá-los em possíveis candidatos ou não? Existe alguma maneira de representar essa transformação definida como uma versão simplificada que considera o vetor de dados do eleitor em potencial e o vetor de dados dos representantes ideais de cada grupo? Então, nós vamos discutir essa situação-problema no decorrer do nosso encontro e abordar aí sobre como aplicar as transformações lineares na resolução dessas questões. Introdução a transformações lineares. As transformações lineares, elas são algumas aplicações que ocorrem dentro dos espaços vetoriais e elas são consideradas aí uma forma de você associar dois espaços por meio de uma regra. Então, isso daí emerge em aplicações em diferentes contextos, é o que nós vamos discutir nesse momento. Acompanhe no slide. Podemos entender que, por meio das transformações lineares, é possível levar elementos de um espaço vetorial para outro e relacionar as dimensões de espaços vetoriais, entre outras aplicações. Então, eu tenho aqui um conjunto que representa o espaço vetorial que eu vou chamar de U. Eu tenho uma aplicação que vai levar aqui no conjunto V. E aqui, então, acontece essa transformação. Cada espaço vai ter uma regra que vai associar esses elementos de modo que satisfaça aí o conceito das transformações lineares. Bom, vamos ver um contexto. Ela pode ser, por exemplo, aplicada na engenharia elétrica. Nesse caso, analisa-se os circuitos elétricos sobre condições de curto-circuito através de métodos matriciais. Essa mesma técnica se aplica à análise estrutural de uma ponte apoiada em vários pilares, sujeita a uma carga concentrada. Então, pode-se usar transformações lineares para resolver esse tipo de problema. Uma outra aplicação é o projeto de uma estrutura composta por vigas metálicas, que exige resolver um sistema de equações lineares. Quanto mais abrangente for essa estrutura, maior será, então, o número de equações e de variáveis. Também é possível aplicar esse conceito. E, com relação a essa parte do sistema estrutural, nós temos essa ilustração. A matriz dos coeficientes do sistema precisa ser invertível para que a estrutura não desmorone. Se sujeita às forças externas variáveis, pode-se encontrar, então, a matriz coluna das forças que atuam sobre as vigas, multiplicando-se a inversa da matriz que modela a estrutura metálica, pela matriz coluna das forças externas. Então, aqui a gente usa os conceitos todos aprendidos até então na disciplina para resolver esse tipo de situação. Bem, então, com base nessas ilustrações, agora nós precisamos, então, definir o que seria uma transformação linear e como se relaciona esses espaços vetoriais por meio dessa regra. Então, eu tenho um conjunto de partida, um conjunto de chegada e uma lei que vai associar esses espaços vetoriais. Sendo espaços vetoriais, eles têm propriedades bem específicas que são atendidas. Voltando ao slide. Então, agora nós vamos conhecer a definição. Sejam V com as operações de adição e multiplicação por escalar e U com as mesmas operações, espaços vetoriais num corpo K, definimos como uma transformação de V em U, uma regra que associa cada um dos elementos do primeiro conjunto, nesse caso definido como V, a um de U. Então, nós levamos o primeiro conjunto no segundo.
O conjunto V, que é o conjunto de partida, nós vamos chamar de domínio dessa transformação, indicado por domínio de T. E o conjunto U é chamado de contradomínio de T. Então, nós temos aqui, ó, o contradomínio de T inserido dessa forma. Usando o diagrama para ilustrar, nós temos o seguinte. Aqui nós temos um conjunto de partida com um vetor. E nesse vetor eu tenho uma aplicação, que é a transformação linear, que é a T, que vai levar num outro conjunto, que é o contradomínio, que tem o resultado um vetor W, e esse conjunto na qual constitui aqui o resultado da aplicação é chamado de conjunto imagem, que é igual ou um subconjunto do contradomínio. E aí a gente tem a transformação acontecendo. A estrutura dessa transformação é muito similar ao que nós conhecemos lá das funções. Então, quando nós estamos trabalhando com os conjuntos numéricos e nós definimos aí as funções no conjunto dos reais, essa definição ela se assemelha bastante com a definição de função. Entretanto, os nossos elementos agora não são mais os números, são os vetores, e nossos conjuntos não são mais conjuntos numéricos, e sim espaços vetoriais. Então, essa seria a modificação, mas é possível fazer uma analogia com aquele conteúdo que é abordado lá no tópico de funções. Continuando, então, com a definição, nós temos mais algumas considerações. Para se definir que ela é linear, então nós temos que satisfazer duas proposições. A primeira é que se nós considerarmos dois vetores pertencentes ao conjunto V e um escalar pertencente a um corpo K, nós temos que, se eu aplicar a transformação de V1 mais V2, isso vai ser igual à transformação do primeiro adicionada com a transformação do segundo. Essa diferenciação aqui para adição significa que nem sempre vai ser a adição usual que nós utilizamos para os conjuntos numéricos, por isso que tem essa indicação diferente de notação. Quanto à multiplicação por escalar, se eu tiver aqui a transformação da multiplicação escalar pelo vetor, eu posso colocar o escalar em evidência multiplicado pela transformação desse vetor. Se satisfazer essas duas condições, nós temos então que a transformação ela é chamada linear. Então, necessariamente precisa satisfazer essas duas condições. E se nós considerarmos aí um espaço V com as operações de adição e multiplicação por escalar, nós temos a transformação identidade, ela é definida da seguinte forma. O conjunto vai ser aplicado nele mesmo e o vetor leva a si mesmo. Esse no caso, a transformação identidade. Quando um conjunto é aplicado nele mesmo, nós chamamos de operador linear, que é um caso particular de transformação linear. Bem, então, com isso, nós vimos aí as definições relacionadas com as transformações lineares, que vai ser a base para todas as outras definições e propriedades estudadas a respeito disso. Transformações lineares do R2 para o R3. Então, as transformações lineares, ela relacionam com um conjunto que constitui um espaço vetorial com outro conjunto que também constitui um espaço vetorial por meio de uma lei que associa esses conjuntos. Então, vai levar um vetor do primeiro espaço a um vetor resultante no segundo espaço por meio de uma regra. Então, para se ter uma transformação do tipo linear, nós temos aí que satisfazer duas condições, uma relacionada com a operação de adição e outra com a multiplicação por escalar. Com base nisso, então, nós vamos resolver a seguinte situação-problema. Acompanhe. Considere a definição de transformação linear, que seja do espaço do R2, então o meu primeiro espaço é o R2, que vai ter uma aplicação que vai para o R3. Se é do R2, então a minha transformação considera dois vetores, x e y, que vai levar a associar a 3x para a primeira coordenada, 0 para a segunda, x mais y para a terceira coordenada da componente desse vetor, que vai ser aqui, ó,
o vetor de chegada. E pergunta se essa transformação ela pode ser definida como linear. Dessa forma, então, nós temos que verificar as condições de existência quando que é possível ter uma transformação linear. Então, vamos fazer isso utilizando aí a definição. Acompanhe no próximo slide. Então, a primeira parte da definição é que se eu aplicar a transformação na soma desses vetores, eu tenho que fazer a transformação do primeiro mais a transformação do segundo. Vamos verificar como isso acontece. Então, eu vou considerar aqui um vetor U como coordenada x1, y1 e um vetor v como coordenada x2, y2. Esses dois vetores, eles estão aqui no domínio, que é o R2. Agora, nós vamos aplicar a lei que foi dada e vamos verificar, então, se nós conseguimos fazer manipulação algébrica para deixar como t de u mais t de v. Então, o primeiro passo, ó, é pegar os dois vetores e somar. Essa é a estrutura que está aqui indicada dentro do parênteses. Então, estou com os dois vetores somados. Agora, nós vamos reescrever isso como é uma soma, eu posso colocar a primeira coordenada com a primeira coordenada. Então, posso escrever como x1 mais x2 e as y1 mais y2, que é a segunda coordenada, devido à operação de soma. Agora, nós vamos aplicar a transformação. Então, a primeira transformação é 3x1 e x2, que é a primeira regra, que é 3 aplicado na estrutura que nós estamos operando. A segunda é 0. A outra regra é a primeira com a segunda parte. Então, vou ter x1 mais x2, que é a nossa primeira parte, mais y1 mais y2, que é a nossa segunda parte. Então, essa é a transformação que nós temos. Agora, vamos fazer manipulações algébricas. O nosso objetivo é reorganizar isso para fazer aí a t de u mais t de v. Então, eu vou aplicar aqui a multiplicação por escalar. Então, 3x1 mais 3x2. Como nós vamos separar em dois vetores, eu vou colocar 0 mais 0, que não altera o resultado final. E aqui eu vou reorganizar como x1 mais y1, x2 mais y2. Agora, nós conseguimos separar em dois vetores, um com a primeira parte, 3x1, 0, x1 mais y2, mais 3x2, 0, x2 mais y2. Nós conseguimos reorganizar dessa forma. Então, a conclusão é que nós temos como escrever isso como t de u mais t de v. Então, essa t de u e t de v surge devido às manipulações algébricas que nós podemos fazer nessa operação. A outra propriedade está relacionada, então, com a multiplicação por escalar. Dessa forma, então, eu vou considerar aqui que eu tenho um vetor multiplicado por um escalar. Então, eu teria que escrever kx1 e ky1 nas entradas dessa componente, porque nosso espaço é o R2. Ao fazer a transformação, então, eu vou ter que aplicar a regra da transformação, que na primeira coordenada é o 3 que multiplica a estrutura, então 3 que multiplica kx1. Na segunda parte, nós temos o 0 na segunda coordenada. Na terceira coordenada, eu tenho o kx1 mais ky1. Essa é a estrutura da transformação linear que leva do R2 para o R3. Agora, nós vamos pôr o k em evidência, então é possível pôr o k em evidência devido aí à operação de multiplicação por escalar. E dessa forma eu tenho aqui que k multiplica a transformação de um vetor u, que é o que nós precisávamos mostrar aí para afirmar que essa nossa transformação t, ela pode ser definida como transformação linear. Ou seja, nós conseguimos aí satisfazer as duas condições que são necessárias para obtermos aí uma forma da transformação linear, que é sempre multiplicar por escalar e verificar a adição. Satisfazendo essas duas estruturas, nós podemos afirmar que temos esse tipo de transformação. Caso não satisfaça essas duas estruturas, pode ser uma transformação, mas ela não é classificada como do tipo linear.
propriedades das transformações lineares, primeira parte. Então, uma vez que já entendemos o que é uma transformação linear, que é uma regra que associa um conjunto de partida, que é um espaço vetorial, a um conjunto de chegada, que também é um espaço vetorial por meio de uma lei de formação, então nós vamos ter que agora compreender quais são as suas possíveis manipulações que dá para fazer num processo de análise de cálculo. Isso acontece por meio do conhecimento dessas propriedades. Então, vamos ao slide e interpretar aí tais propriedades. A primeira delas é a adição de transformação. Então, se você tiver duas transformações, se nós considerarmos aqui a V com a adição e a multiplicação, e a U com a adição e multiplicação, espaços vetoriais, num corpo K, se eu fizer a transformação de V em U e fazer a transformação S de V em U, são duas transformações diferentes, nós temos que, se eu fizer aí a transformação dessas duas, no caso aplicado a um vetor V, eu posso separar aí em T de V mais S de V para todo V pertencente ao espaço vetoriais. Se essas duas forem lineares, então nós temos a transformação T e S. Se eu considero aqui V1 e V2 pertencente ao espaço vetorial e um alfa pertencente ao corpo, então quando eu faço aqui a adição desses dois vetores, nós conseguimos aplicar aqui por meio dessas adições de forma pontual. Como elas são lineares, eu posso reescrever como a transformação do primeiro vetor mais a transformação do segundo vetor para o T e depois também para o S. E eu posso reorganizar isso para T de S mais T mais S do primeiro vetor mais T mais S do segundo vetor. Então, se elas são lineares, eu posso fazer essa manipulação algébrica. E se elas são lineares, eu também posso fazer aqui, ó, a aplicação de um escalar a um vetor da soma dessas duas transformações. Dessa forma, eu vou ter aqui a T do vetor 1 mais a S do vetor 1, considerando a multiplicação por escalar. Eu posso pôr esse escalar em evidência, porque as nossas transformações são lineares, e eu posso manipular algebricamente para reescrever como T mais S de V1, deixando esse escalar em evidência. Então, se elas são lineares, é possível fazer essas manipulações algébricas. Além da operação de adição que nós analisamos, nós também podemos ter outras operações. Na sequência, então, nós vamos dar continuidade e ver aí a multiplicação por escalar. Então, nesse caso, nós vamos interpretar aqui que eu tenho um A pertencente a um corpo K, esse A é um valor numérico, é o nosso escalar, esse A está multiplicando a transformação num vetor V, eu posso fazer um destaque e deixar ele em evidência. Agora, se eu considero dois vetores pertencentes ao conjunto V e alfa pertencente a um corpo K, se a transformação ela é linear, então esse A de T vai ser aplicado aos dois vetores, ao V1 e ao V2. Eu posso colocar em evidência esse A e manter a aplicação no V1 e V2. Eu posso trocar essa transformação por T de V1 mais T de V2. Como eu fiz essa troca, eu posso reescrever esse A multiplicando ambas as duas transformações e reorganizar como A de T V1 mais A de T V2. Então, é possível fazer essa forma de manipulação algébrica. Além disso, nós estamos associando aí as transformações lineares com aquelas operações familiares aí de funções. Nas funções, nós podemos analisar se elas são injetoras, se elas são sobrejetoras, se elas são bijetoras, analisar composições inversas. Nesse caso, nós estamos considerando aí que tínhamos conjuntos do tipo numéricos. Essas propriedades também podem ser analisadas considerando as transformações, só que os nossos conjuntos agora são espaços vetoriais. Então, é isso que nós vamos ver aqui na continuidade das nossas análises.
Então, a primeira observação é em relação à transformação injetora. Se eu considerar aqui um vetor pertencente ao espaço vetorial V, nós vamos pegar essa transformação de V pertencente ao conjunto U, e essa correspondência é indicada por T de V. A definição de função injetora é o seguinte: se para todo V1 e V2 pertencente a esse conjunto V, que é o nosso conjunto de partida, se eu tomar V1 diferente de V2, nós teremos as transformações também diferentes. Se isso acontecer, ela é chamada de transformação injetora. Analisando aqui, ó, eu tenho a transformação do meu conjunto de partida, que é um espaço vetorial V, e o meu conjunto de chegada, que é um espaço vetorial U. Então, para cada um desses elementos que são vetores, que eu tome aqui nesse conjunto que é o domínio, eu tenho um resultado diferente no resultado da aplicação, que seria a nossa imagem. E com relação à sobrejetora, então, dado V pertencente a um conjunto V, essa transformação T de V, agora vai considerar que para cada um pertencente ao conjunto U, vai existir um V pertencente ao conjunto V, tal que U é igual à transformação de V. Se isso acontecer, ela vai ser sobrejetora. Então, a ideia é que o nosso contradomínio seja igual à imagem. Não vai sobrar nenhum elemento aqui no nosso contradomínio que não tenha não tenha aí uma correspondência. Então, nós temos aí essa possibilidade de ter ela sobrejetora. Se isso acontecer, então, nossa transformação, se ela for injetora e sobrejetora, ela vai ter o nome de bijetora, ela satisfaz as duas condições. Agora, nós vamos considerar aí a composta. Então, na composta, nós vamos ter três transformações, três espaços vetoriais, aliás, e um corpo. Então, nós fazemos uma T de V em U, então aqui seria a primeira transformação, e depois a gente faz uma transformação do U em W. Então, nesse caso, quando isso acontece, nós chamamos de transformação composta. E nesse caso, a gente observa que a composta de uma transformação linear vai ser linear também. Então, esse seria um exemplo. E a operação inversa, similar com o que nós temos lá nas funções, é possível pensar na inversa também. Então, nós vamos tomar dois espaços vetoriais, o V e o U, num corpo K, nós vamos considerar aí a transformação de V e U e de U em V. Se essa transformação T e essa transformação em S satisfazer as condições, se eu fizer a composta da S com a T e da T com a S, e isso gerar a identidade, então nós vamos entender que essa transformação T vai ser a inversa da S. E vai ser, então, uma transformação invertível. Ela vai e volta. Então, esse seria o conceito da transformação inversa. Observações em relação a isso. Se for inversível, ela tem que ser também bijetora. Não tem como ser inversível se isso não acontecer. Não tem como ter essa ida e essa volta. Se ela for linear, então se a primeira for linear, a primeira transformação for linear, a função S, ela é inversa de T, ela também tem que ser linear. E se for invertível, essa inversa tem que ser única, senão não vai ter como manter aquela estrutura que nós mostramos anteriormente. Ou seja, quando ela é inversível, tem que ter a ida e a volta. Isso só é possível se for bijetora, e dessa forma também vai acontecer aí de ter a inversa, e essa inversa vai ter que ser única. Essas seriam as considerações dessas propriedades relacionadas aí às transformações lineares. Aplicações de transformações lineares. Então, agora nós vamos ver um contexto na qual é possível fazer aplicações das transformações lineares
e entender aí como elas podem ser utilizadas de uma forma mais prática. Acompanhe. A empresa de análise de dados está criando um protótipo para identificação de possíveis candidatos para um candidato à presidência. Esse modelo leva em conta 4 dados de cada eleitor e classifica-os em 4 grupos. Primeiro, não votará, pois discorda das posições políticas do candidato. Segundo, não votará, pois desgosta da representação pública do candidato. 3. Possível candidato, mas desgosta da representação pública do candidato. Possível candidato, gosta da representação pública do candidato. Então, esses são os 4 grupos que nós temos e, a partir disso, então, nós vamos interpretar como que esse modelo vai ser desenvolvido. Para cada um desses grupos, nós vamos associar um vetor VJ, pertencente ao R4, que ao representante ideal do grupo. Supõe, então, que esses vetores são dados pelos V1, que tem as seguintes coordenadas: raiz de 3 sobre 3, 0, raiz de 3 sobre 3 e menos raiz de 3 sobre 3. V2, que tem as coordenadas 0, 1, 0 e 0. E V3, que tem as coordenadas menos raiz de 2 sobre 2, 0, 0, raiz de 2 sobre 2. E o V4, que tem as coordenadas raiz de 2 sobre 2, 0, 0, raiz de 2 sobre 2. Bom, com isso, então, pelo modelo aplicado pela empresa, o cálculo da distância entre o vetor com os dados do eleitor em potencial e os vetores de classificação é aplicável. Assim, foi estabelecido que se deve calcular alguma relação entre o vetor de dados do candidato e o vetor de dados de cada grupo. Como modelar uma transformação linear em que o módulo que indique com qual grupo o eleitor mais se identifica? E a próxima questão: como podemos criar uma transformação linear que calcula o produto escalar entre o vetor de interesse e os vetores dos representantes de cada grupo? Então, dessa forma, o que nós temos aqui? Nós temos um contexto na qual se tem a coleta de dados por meio informatizado, por meio de recepção de perguntas. Essas coleta de informações vão estar associadas com o vetor e, de acordo com a escolha desses possíveis eleitores aos candidatos, é feita aí a aplicação para um resultado, para uma análise desses dados. E essa análise de dados acontece por meio de uma transformação que nós vamos discutir na sequência. Então, vamos ao próximo slide. Nós vamos adotar um vetor normalizado, que nós vamos chamar aí de x1, x2, x3 e x4, e nós vamos multiplicar esse x1 para cada um desses vetores que nós estabelecemos, o V1, o V2, o V3 e o V4. Ao fazer essa multiplicação, nós vamos ter aqui as possíveis transformações que nós vamos encontrar e nós vamos escrever essas transformações na forma de multiplicação matricial. Então, ao reorganizar esses dados, então nós podemos ter a matriz dos coeficientes multiplicada pelo esse vetor que é o x1, x2, x3, x4. E isso vai ser aí a matriz de transformação para os nossos dados. Nós vamos então supor que se o x for com entrada 1, 1 e 1, então nós vamos ter aí que, ao fazer essa multiplicação matricial, nós vamos ter a seguinte resultante da transformação: raiz de 3 sobre 3, 1, 0 e raiz de 2 sobre 2. Ou seja, para cada entrada de dados daquele vetor x, nós vamos ter aí uma associação por meio dessa multiplicação matricial que foi elaborada a partir dos vetores dados, que corresponde ao tipo de respostas que os eleitores escolhem. Então, conforme a escolha dele, nós vamos ter aí a multiplicação e nós vamos obter aí a matriz o vetor que é resultado dessa transformação. Então, nós podemos definir da seguinte forma: nós temos aí que nós vamos aplicar uma transformação
do R4 para o R4, nós tínhamos 4 entradas de dados. Esse R4, nós vamos escolher um vetor X, que vai depender das respostas das entradas do dado. Nós vamos utilizar aquelas coordenadas que foram dadas nos vetores para escrever essa matriz A, que é a matriz de transformação. E essa matriz de transformação vai fazer a multiplicação pelo vetor X, gerando um vetor resultado aqui para cada X. E esse vetor de resultado vai ser a imagem da nossa transformação. Então, dessa forma, nós conseguimos ter aí essa aplicabilidade das transformações lineares para a análise dos dados coletados. Chegou o momento da aula que você pode participar aqui conosco, interagir. Eu vou deixar uma questão de reflexão e, na sequência, nós vamos dar continuidade. Então, vamos agora ver a nossa questão e discutir a sua resolução. Acompanhe. A transformação t de r em r tal que t de x é igual a x ao quadrado é linear? Então, para interpretar essa função, vamos analisar as definições que nós temos para verificar se ela é transformação linear ou não. Para ser linear, ela tem que satisfazer a soma. Então, quando eu pego dois vetores u mais v ao quadrado,
Então, eu teria U ao quadrado mais 2 vezes U vezes V mais V ao quadrado. Então, isso daqui não gera a estrutura T de U mais T de V. Isso já mostra que ela não é linear. Nós teríamos que ter essa estrutura, ó, T de U mais T de V igual U ao quadrado mais V ao quadrado. Dessa forma, ela não é uma transformação do tipo linear, trata-se de um contra-exemplo. Então, nem toda transformação ela pode ser tida como linear. Para ser linear, ela precisa satisfazer as condições dadas. Propriedade das transformações lineares, parte 2. Então, nós vamos agora dar continuidade aos estudos de transformações lineares e conhecer aí mais propriedades relacionadas a esse tipo de transformação, que associa um conjunto de partida, que é um espaço vetorial, por meio de uma regra que associa a um resultado num conjunto de chegada, que também é um espaço vetorial. Vamos então ao próximo tópico, acompanhe no slide. Nós vamos definir então núcleo e imagem de transformações. Então, nós vamos considerar dois espaços vetoriais, o V e o U, e um corpo K. Nós vamos fazer a aplicação do V em U. Nós vamos definir núcleo, todos os vetores que nós temos no primeiro conjunto, então no conjunto de saída aqui, ó, todos os vetores que nós considerarmos aqui, na qual a chegada resulta no vetor nulo. Então, lembre que 0 aqui, no contexto de espaço vetorial, corresponde ao vetor nulo. Então, a transformação vai dar o vetor nulo. Essa é a definição de núcleo de uma transformação. Com relação a isso, nós temos aí que o núcleo de T, ele é um subconjunto desse espaço, do domínio, e esses elementos são associados ao vetor nulo. O resultado dele é o vetor nulo, que ao ser aplicada a transformação gera esse vetor. Dessa forma, esse núcleo, ele também vai ser um subespaço do conjunto V, do nosso espaço vetorial V. Observações em relação a isso. A primeira observação é que, considerando esses dois espaços vetoriais no corpo K e a transformação definida do V e U, ela vai ser uma transformação linear invertível. E daí, dessa forma, se eu pegar um vetor que está pertencente ao núcleo da transformação, ou seja, quando eu aplicar a transformação, isso vai dar o vetor nulo. Quando eu faço aqui o vetor, eu faço a inversa, aplicada aqui a transformação, nesse caso, eu vou ter a inversa do vetor no vetor nulo, que vai dar um outro vetor nulo no espaço V. Então, nesse caso, nós temos o núcleo só como o vetor nulo, os resultados que dão o vetor nulo. Outra questão, as transformações lineares com núcleo trivial, ou seja, que o vetor nulo leva no vetor nulo, elas são chamadas de injetoras. A outra definição é o conjunto imagem de uma transformação linear. Então, nós vimos aí que nós temos a transformação acontecendo entre dois espaços vetoriais. Eu tenho um conjunto de saída, que é o conjunto que nós chamamos de domínio, e tenho que é um espaço vetorial, e tem um conjunto que é aplicada à transformação e vai dar os resultados. Nesse outro conjunto, nós temos o contradomínio. Os valores específicos que são resultados dessas transformações, que são esses vetores resultantes, nós vamos chamar de imagem. E nós vamos definir essa imagem no slide a seguir. Acompanhe. Então, vamos considerar dois espaços vetoriais, o espaço V e o vetor U, e o corpo K. Então, nós vamos ter a transformação desse V em U, e a imagem nós vamos definir da seguinte forma. Vamos abreviar como imagem de T. Nós vamos considerar aqui um vetor U pertencente ao espaço vetorial U, ou seja, é o conjunto de chegada, na qual existe um vetor V pertencente ao conjunto V, que é o conjunto de saída.
na qual se faz a transformação a t de v e gera o vetor u. Ou seja, eu tenho lá um conjunto inicial, um conjunto final, aqui eu tenho v e aqui eu tenho u. Eu tenho aqui um vetor que está no v, eu faço uma aplicação, vai gerar um resultado que está aqui no u. Então, esse resultado vai ser, todos esses possíveis resultados vai formar o conjunto imagem. Essa seria a definição em relação a isso. Dessa forma, então, a gente vai ter que a imagem de uma transformação é um subconjunto de U, podendo ser o próprio U, composto de todos os elementos que podem ser atingidos pela transformação que nós temos. Observações em relação ao conjunto imagem. Uma vez que nós entendemos que esse conjunto imagem são os resultados gerados pela transformação, então nós temos que fazer as seguintes observações. Acompanhe no próximo slide. Primeiro, se a transformação é linear, então o vetor nulo pertence aí à imagem da transformação. Segundo, a imagem da transformação está contida aí no conjunto U, que é o nosso conjunto de chegada. E ela é fechada em relação às operações de adição e multiplicação por escalar. Por essa razão, ela é um subespaço vetorial. Então, ela satisfaz as condições de subespaços vetoriais. Se a nossa transformação linear for invertível, então essa imagem é igual ao contradomínio de U, porque nós vamos ter aí uma função, uma transformação que ela é bijetora. Então, nós temos, se ela é bijetora, eu tenho os valores de saída e os de chegada. E tem a ida da transformação e a transformação inversa. Isso só acontece se ela for bijetora. Dessa forma, então, para isso acontecer, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. Transformações lineares com a imagem igual ao contradomínio são necessariamente sobrejetoras, porque não pode sobrar nenhum elemento dessa forma nesse contradomínio. E se essa transformação ela é invertível, se e somente se essa imagem desse conjunto U, que é o conjunto, o resultado, né, o espaço vetorial do resultado das aplicações, e o núcleo for aí o conjunto trivial, o vetor nulo. Então, isso acontece se ela for do tipo invertível. Bom, com base nessas exemplificações, nós temos alguns teoremas, algumas proposições que podem ser desenvolvidas a partir desses conceitos. Então, nós vamos apresentar aqui alguns desses resultados que podem ser demonstrados usando as definições apresentadas. Acompanhe no slide. A primeira definição, o posto da transformação T é dado por posto de T, que é correspondente à dimensão do conjunto imagem. Existe também a nulidade de uma transformação, que é abreviado como nu de T, que é a dimensão do núcleo desse conjunto. E com essas duas definições, nós temos a seguinte proposição. Se eu tenho a transformação de V e U, uma transformação linear no espaço vetorial V ao espaço U, então a nulidade dessa transformação sendo zero, se e somente se quaisquer vetores que nós tivermos aqui nesse espaço, eles são linearmente independentes. Então, nós vamos ter aqui que essas transformações as transformações desses vetores são LI. Elas vão atender essa definição. Com relação a isso, a gente tem a seguinte observação. Como consequência, então, da proposição, nós temos aí que se nós tivermos uma base, essa base aí para o V, ela vai ser uma transformação linear com uma nulidade igual a zero. Então, nós temos aí que a base parece para a imagem de T e também tem que o posto de T é igual ao número de elementos que a gente vai ter nessa base. Então, essa seria a relação que nós vamos ter considerando os teoremas que foram apresentados.
E para finalizar, nós temos um outro teorema, que é o teorema do núcleo-imagem, que se eu tenho duas transformações, dois espaços vetoriais que vão sofrer uma transformação, T de V em U. E esse posto de T mais essa nulidade de T, que está acontecendo na transformação, vai ser igual à dimensão do nosso espaço V, que é o conjunto de partida. Então, nós analisamos aqui o posto e a nulidade da transformação. Então, nós temos aqui o V e o U. Então, nós temos aqui a transformação acontecendo. Nós temos aqui, então, que se eu pegar o posto de T e a nulidade de T, que acontece aqui com os resultados da transformação e somar, vai gerar a dimensão aqui desse conjunto de chegada. Essa é a relação que nós vamos ter aí com essas definições. Com isso, então, nós vimos as principais definições a respeito das transformações lineares, na qual a gente aí tem os conceitos relacionados desde do conjunto de saída, do conjunto de partida ao conjunto de chegada e como eles se relacionam entre si por meio das propriedades apresentadas. Aplicações de núcleo-imagem de transformações lineares. Então, quando nós temos aí as transformações lineares, nós podemos identificar aí o núcleo, que vai ser aquele subconjunto de vetores que estão no espaço vetorial de partida, e eles vão ter o resultado ali igual a zero. E a partir disso também tem os valores resultantes de toda a transformação, que é a imagem. E com esses dois conceitos nós vamos discutir a seguinte situação problema. Acompanhe. A empresa considera que os eleitores que não irão votar no candidato de alguma forma não devem ser comparados em grupos, devem simplesmente ser excluídos das comparações. Assim, não utilizará representantes do grupo 1 e 2 apresentados na situação problema anterior. Você será responsável por definir o conjunto dos dados dos eleitores que não votarão em algum candidato, ou seja, o conjunto dos dados que não serão relevantes para as campanhas de marketing. Qual será esse conjunto? Como defini-lo? Qual será o conjunto com as informações do grupo a que cada eleitor pertence? Então, nós já discutimos anteriormente que nós tínhamos um espaço vetorial do R4 com 4 entradas. Nós definimos com os vetores dados uma matriz de transformação, uma matriz que nós chamamos de A, que fazia uma multiplicação matricial com o vetor e gerava aí a transformação dessas coordenadas. Dessa forma, nós tínhamos lá uma aplicação do R4 no R4. Agora, vai ser excluído os casos que não são convenientes. Então, vai ter que fazer uma nova modelagem e ter uma nova transformação. É isso que nós vamos analisar nessa segunda parte da situação problema. Após uma nova análise, você e sua equipe definiram a nova transformação que vai ser utilizada. Então, agora, a nossa transformação vai considerar só os 2 vetores convenientes. Antes, nós tínhamos lá que eram adotadas os 4 vetores dados na nossa matriz de transformação. Agora, só vai ser selecionado as convenientes. São de 4 entradas, nós vamos usar 2. Ou seja, eu vou ter uma aplicação do R4, que são os meus vetores de entrada, no R2, porque são só 2 formas de 2 dados coletados que vão ser convenientes. Dessa forma, a nossa imagem vai gerar um vetor do R2. E nós podemos entender que, devido aos teoremas anteriores, a dimensão do núcleo da transformação mais a dimensão da imagem da transformação vai ser a dimensão do nosso conjunto de partida, que é o R4. A dimensão do núcleo a gente não tem.
mais a dimensão da imagem nós temos, que é do R2, e a dimensão do nosso espaço vetorial nós já também temos, que é o conjunto de partida. Ou seja, a dimensão desse núcleo tem que ser 2 para que nós possamos aí, então, ter essa transformação acontecendo. Então, o núcleo da transformação representa o conjunto de todos os eleitores que não votarão no candidato. E com isso, então, nós conseguimos redefinir essa matriz de transformação que faz aí a coleta seletivas dos dados. Ou seja, então nós vamos ter o seguinte, para definir o núcleo, nós temos que ter aí a multiplicação da nossa matriz de transformação, que é essa nova matriz que nós obtemos aqui, selecionando só os 2 vetores convenientes, multiplicada pelas entradas que são variáveis devido à transformação, e isso tem que gerar aí o vetor nulo, porque o núcleo, pela definição de núcleo, isso sempre tem que dar o vetor nulo. Então, fazendo essa multiplicação matricial, gera o seguinte sistema, e para resolver esse sistema, nós vamos identificar que o V1 e o V4 tem que ser igual a 0, aliás, e o V2 e o V3 não necessariamente. Ou seja, no núcleo, então nós vamos ter as coordenadas 0 para a primeira entrada, 0 para o final, e podendo ser qualquer valor escolhido para a segunda e a terceira entrada, que é o V2 e o V3. Esse A é um número real e esse B é um número real. Então, todas as entradas que forem dessa forma vão gerar o vetor nulo, vão ser igual a 0 e vão pertencer, então, ao núcleo da transformação. Ou seja, nós definimos o conjunto dos eleitores que devem ser desconsiderados, pois não votarão no candidato, dessa forma, por meio desse núcleo da transformação. E o conjunto com as informações sobre qual grupo de cada eleitor que vai pertencer aí à imagem da transformação. Então, nós separamos o total de eleitores em 2 partes. Uma parte vai se relacionar àqueles que não vão ser considerados, que a operação vai ser igual a 0, e a outra vai ser a parte considerada, que vai dar o conjunto imagem dessa transformação. Autovalores, autovetores e diagonalização de matrizes. Uma das aplicações que nós temos das transformações lineares é o conceito de autovalores e autovetores. Uma das formas de aplicação disso que você usa no seu dia a dia é quando você usa aí as buscas por meio de palavras-chave. Então, quando você faz a localização, para que se construa o algoritmo de busca, é preciso aí fazer a aplicação de autovalores e autovetores, para que essa busca seja mais rápida e eficiente. Isso é uma das aplicabilidades aí no nosso dia a dia. Então, agora nós vamos conhecer como que eles são definidos. Acompanhe no slide. Considere o espaço vetorial, nós vamos utilizar aqui o Rn com as operações de adição e multiplicação por escalar. A transformação, então, tem que ser do Rn ao Rn, pode ser aí diversas possibilidades, e tem que ser um tipo de transformação linear. Então, autovalores e autovetores é um caso particular de transformação linear. Nós vamos definir um lambda pertencente aos reais, isso vai ser chamado de autovalor. Então, autovalor é um número que pertence aos números reais. De modo que esse número ele está aí na transformação, e nós vamos ter um V de lambda que vai ser um vetor. Então, se existe esse V de lambda pertencente ao Rn, esse vetor ele não é nulo, de modo que ao aplicar essa transformação nesse vetor, eu vou ter um resultado de um número multiplicado por o vetor. Então, eu tenho que conseguir pôr um escalar em evidência quando aplicar a transformação linear. Essa seria a estrutura para a gente ter um autovalor e um autovetor. Dessa forma,
esse V de lambda, nós chamamos ele de autovetor. E esse número associado, que é o lambda, que é o número real, nós chamamos ele de autovalor. Então, essa seria a estrutura que nós temos. E fazemos a seguinte observação. Todos os autovetores associados a um autovalor unido aí com conjunto, com um único elemento, é o vetor nulo de um espaço vetorial de Rn. Então, se nós tivermos aí essa operação, então nós vamos ter aí uma estrutura que nós chamamos aí de uma transformação linear que envolve autovalores e autovetores. Por meio de uma representação matricial, então nós vamos considerar aí uma estrutura A pertencente ao Rn por N, essa estrutura que é uma matriz. Essa matriz, nós vamos adotar um lambda pertencente aos números reais, que vai ser o autovalor dessa matriz A. Se existir um vetor de lambda pertencente ao Rn, não nulo, de modo que, ao fazer essa multiplicação dessa matriz A por esse vetor, o resultado vai ser o escalar, que é o lambda, pelo vetor. Então, usamos essa igualdade para nós trabalharmos, então, com a determinação dos altos valores e autovetores. Então, essa estrutura é para isso. Com essa estrutura, a gente consegue entender o seguinte: um autovetor está associado a um único autovalor, ou, de modo equivalente, um autovalor será unicamente definido por um autovetor. Então, existe uma correspondência entre eles. E autovetores associados a autovalores distintos são linearmente independentes. Então, nós temos aí que considerar essas observações. Então, nós temos essa estrutura, essa equação, essa igualdade de uma matriz multiplicado pelo vetor igual a um escalar multiplicado pelo vetor. E essa igualdade, essa equação é que nós utilizamos para fazer a determinação de autovalores e autovetores. Então, agora nós vamos aplicar esse conceito num exemplo e verificar como que isso ocorre de uma forma mais prática. Acompanhe no slide. Então, vamos considerar uma matriz. Essa matriz é de coordenada 1, 3, 3 e 1. E vamos considerar aqui o lambda igual a menos 2. Qual os autovetores associados a esse autovalor? Então, o que eu tenho que lembrar? Que existe uma equação, essa equação é a matriz vezes o vetor, que é igual a esse lambda vezes o vetor. Eu posso fazer uma manipulação algébrica, como eu tenho o vetor nos dois lados da igualdade, então eu posso isolar, deixar tudo no primeiro membro, então eu vou ter A menos V lambda, V lambda menos, o vetor em lambda menos o lambda no vetor. Nós vamos colocar agora o V em evidência e nós vamos interpretar aqui, como aqui nós temos que considerar uma operação matricial, se nós multiplicarmos pela matriz identidade, não vai alterar o resultado. Então, a gente vai considerar aqui, ó, que a matriz identidade foi multiplicada pelo vetor. E nós vamos ter aqui A menos lambda I, que multiplica o V de lambda, igual a 0. Então, essa estrutura que nós utilizamos para resolver. Então, com isso, eu vou ter o seguinte, eu vou considerar aqui o vetor como x e y, porque nós temos aí a matriz 2 por 2, e nós vamos ter que substituir cada termo na sua igualdade. Então, o primeiro termo era o A, então substituímos lá pelo nosso A, que é a nossa matriz, menos da estrutura, menos 2, que é o nosso autovalor, que multiplica a matriz identidade, tudo isso multiplicando o vetor, que é o x e o y, isso tudo tem que ser igual ao vetor nulo. Então, vamos resolver essa operação matricial. Ao resolver essa operação, eu tenho que fazer primeiro aqui a operação de sinal, depois multiplicar o escalar pela matriz que nós temos,
e fazer a adição desses resultados. Isso vai gerar essa matriz com todas as entradas 3, multiplicada aí por x e y. Ao resolver essa multiplicação matricial, nós vamos concluir que x é igual a menos y. Então, qual que é o autovetor que nós temos? Ele tem que ter a estrutura. Eu posso escolher o número A e o oposto do A, e esse A tem que ser diferente de zero. Então, essa é a estrutura do nosso autovetor. Com isso, então, nós temos o seguinte. Toda vez que nós formos resolver um sistema de equações, nós vamos ter que usar essa estrutura, A menos lambda I, que multiplica o vetor igual a zero. Esse lambda tem que ser, esse vetor de lambda tem que ser diferente de zero. E se isso daqui acontece, nós temos que, ela tem que ser singular, ou seja, o seu determinante tem que ser igual a zero. Essa parte que nós chamamos, que nós temos, aplicar o determinante para verificar a multiplicação, nós temos que é chamado de polinômio característico de A. Com isso, então, nós temos as seguintes condições. Podemos elencar os passos para resolver esses autovalores e autovetores. Primeiro, nós vamos determinar esse polinômio característico de A. Nós vamos encontrar as raízes desse polinômio característico. Para cada uma dessas raízes do polinômio característico, resolve um sistema linear que vai estar associado. E as raízes do polinômio característico são os autovalores que nós temos dessa matriz A. E as soluções desses sistemas linear são os autovetores que nós vamos ter. E com esse conceito, nós podemos falar aí da diagonalização. Então, na análise de dados, como foi referido anteriormente, eu preciso de uma operação matricial que seja mais eficiente. Então, se eu tiver uma matriz e ela satisfazer certas condições, eu posso ter uma outra matriz que vai ter o mesmo conjunto de autovalores e autovetores associados. A gente consegue fazer isso por meio do processo de diagonalização. Vamos verificar o próximo caso, acompanhe. Então, nós chamamos de matrizes semelhantes. Nós vamos considerar duas matrizes quadradas de ordem n por n invertível. Se essa igualdade for satisfeita, então a matriz A é igual a m que multiplica B, que multiplica a m inversa, a gente vai entender que A ela vai ser semelhante a B, então nós escrevemos dessa forma, A é semelhante a B. Se isso acontecer, elas possuem o mesmo polinômio característico, logo elas têm o mesmo conjunto de autovalores. Dessa forma, então, a gente consegue trabalhar aí a diagonalização. Então, uma matriz ela vai ser diagonalizável se ela for semelhante a outra matriz. Então, tem que ter essa estrutura. A igual a M, que multiplica D, que multiplica M elevado a menos 1, que seria a matriz inversa. Ou seja, essa M ela é do tipo invertível. Com isso, então, a gente consegue fazer aí as buscas, como eu falei, utilizando uma matriz que ela vai ser mais simples e que ela vai ter o mesmo conjunto associado aí de autovalores e autovetores. Essas estruturas associadas a autovalores e autovetores, elas são aí de grandes aplicações dentro dos campos que dependem aí da álgebra linear. Diagonalização. Então, nós vamos discutir uma situação problema na qual nós vamos aplicar esse conceito relacionado aí a autovalores e autovetores. Acompanhe. Primeiramente, você modelou uma transformação linear e, posteriormente, você remodelou de modo que o núcleo da transformação incluísse todos os eleitores que não são eleitores em potencial do candidato em questão. Devido a uma nova estratégia empregada pela empresa de marketing, os eleitores que não votariam de modo nenhum no candidato voltam a ser interessantes após uma análise mais elaborada de novos dados.
Por isso, você desenvolveu a seguinte transformação linear. Então, nós vamos ter aí a matriz de transformação que vai levar o conjunto do R4 para o R4, de modo que eu tenho x levando a x e a matriz de A agora é dada por esses valores. Como nas transformações anteriores, essa transformação deve ser aplicada a um vetor de dados de um eleitor e a maior componente em módulo indicará qual grupo o eleitor vai pertencer. Como modificar essa transformação de modo que seja computacionalmente acessível de se avaliar? Para isso, é preciso representar essa transformação como a multiplicação de um vetor por uma matriz diagonal. Então, como que nós podemos fazer essa representação? Como fazer a transformação com os dados nos exemplos? Quais as condições necessárias para usar essa representação no caso real? Qual modificação deve ser feita nos vetores com os dados dos eleitores? Então, essas são algumas questões e nós utilizamos aí os conceitos que nós abordamos até então para trabalhar aí com essa transformação e manipulação dos dados. Ou seja, a gente vai aplicar a diagonalização de uma matriz, porque com essa diagonalização a gente vai ter uma matriz mais simples para o processo computacional envolvido. Então, vamos voltar ao slide. E vamos então agora verificar a resolução. A gente tem que, nesse caso, um modelo teste apropriado para transformação é a estrutura que já foi dada, que é a aplicação do R4 no R4, definida de x para a matriz que multiplica a coordenada, a matriz A multiplica a coordenada do vetor dado. Dessa forma, então, a gente vai primeiro, para verificar se ela é diagonalizável, o primeiro passo é obter o polinômio característico. O polinômio característico, a gente vai aplicar o determinante a gente vai considerar aqui a matriz e nós vamos aplicar aqui a multiplicação pelo menos lambda na diagonal. Então, dessa forma, a gente vai resolver esse determinante. Aqui foi resolvido usando o teorema de Laplace, na qual a gente vai fazer a redução utilizando aí, era uma matriz 4x4, a gente aplica o teorema e reduz ela para uma matriz 3x3. Fazendo essa redução e fazendo a multiplicação, aplicando o determinante, nós vamos ter aqui essas três partes que são as multiplicações que nós temos. Agora, nós temos que resolver isso, achar as raízes desse polinômio característico. Então, nós vamos igualar a zero e encontrar as raízes. Então, ao igualar a zero e encontrar as raízes, eu vou ter lambda 1 igual a 1, lambda 2 igual a 2 e lambda 3 igual a 1. O próximo passo é resolver o sistema linear associado a cada alto valor. Então, dessa forma, quando nós resolvermos o sistema associado, nós vamos ter que, para cada entrada, nós temos o J1, J2 igual a 2 e o J igual a 3. Então, para cada entrada que nós vamos ter, nós vamos poder escolher, esses são os resultados do sistemas lineares. Então, nós vamos poder escolher valores numéricos. Então, na primeira entrada eu tenho menos A, B, A e 0. Então, essa seria uma possível entrada que nós teríamos. Para o J igual a 2, eu tenho a estrutura A, 0, A e A. Então, eu tenho 1, 0, 1 e 1. Para o J3, eu tenho aqui a estrutura menos A, 0, menos A e 2A. Então, eu tenho menos 1, 0, menos 1 e 2. Com isso, então, temos um exemplo dos autovetores associados. Esses seriam os nossos autovetores que nós teríamos na associação com o nosso polinômio característico. Com esses autovetores e com os nossos autovalores, nós conseguimos escrever uma nova matriz. Essa era a matriz inicial.
Agora nós vamos escrever uma nova matriz, que é só uma matriz diagonal, usando aqui os autovetores os autovalores que nós encontramos. E essa matriz ela é mais simples para fazer o cálculo. Essa matriz ela atende à estrutura que nós temos, que é igual a m, que multiplica d, que multiplica m elevado a menos 1. Por essa razão ela é chamada de matriz semelhante na resolução dessa situação problema. Ou seja, então nós conseguimos aí aplicar o processo dos altos valores e os altos vetores, fazendo aí o polinômio característico, determinando as raízes desse polinômio característico, e nós vamos então aplicar a resolução de sistemas lineares para determinar os altos vetores, e com todos esses resultados nós conseguimos validar por meio da estrutura de diagonalização a matriz que facilita aí o processamento de dados. Então, essa seria uma das aplicações que nós temos para autovalores e autovetores. Então, nós vamos a um momento da aula que você pode participar aqui conosco. Eu vou dar um momento para você enviar as suas contribuições. Na sequência, nós retornamos. Então, nós finalizamos os estudos relacionados aí às transformações lineares, que foi o nosso objetivo do encontro de hoje. E com isso, então, nós vamos recapitular os tópicos abordados na nossa aula. Acompanhe no slide. Nós iniciamos, então, fazendo a definição formal do que são as transformações lineares. E vimos aí que é uma associação de um conjunto que é um espaço vetorial por meio de uma regra a um outro conjunto que também é um espaço vetorial. Posteriormente, nós estudamos as propriedades relacionadas a essas transformações, o que configura essas transformações dentro dos espaços vetoriais. E, por fim, nós vimos uma aplicação, um caso particular de transformação linear, que são os altos valores e os altos vetores. Para complementar os seus estudos, nós temos as seguintes referências para a disciplina, que você pode aí analisar e estudar, ver mais exemplos e aprofundar os seus conhecimentos a respeito do que nós já abordamos na disciplina. Dessa forma, então, nós encerramos os nossos estudos em relação à álgebra linear e vetorial. Nós vimos aí desde o início uma conceituação a respeito de matrizes, posteriormente trabalhamos com determinantes e sistemas. Depois nós fizemos aí um estudo a respeito da aritmética vetorial, os cálculos utilizando aí o R2 e o R3. Posteriormente generalizamos trabalhando com os espaços vetoriais e fizemos então o fechamento agora com as transformações lineares. Eu agradeço a sua participação, bons estudos, resolva mais atividades, estude, aprofunde seus conhecimentos
porque tem muitos conceitos aqui na álgebra linear que você precisa aí fazer bastante exercícios e conceitualizar o que foi abordado na disciplina. Agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade.